Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência na nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 207 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 17, que diz o seguinte: O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, sucedeu como rei e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que Asa, o seu pai, tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que ele teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os santuários locais e os postes de Azerá. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou os oficiais Beni, Aiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Jobe e Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades de armazenamento em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, comandantes de batalhões de 1.000. O comandante Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o comandante Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Josabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Estes eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo Judá. 2 Crônicas, capítulo 18. Micaías profetiza contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a comitiva dele, e insistiu que atacasse Ramote de Leade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote de Leade? Josafá respondeu: Sou como tu, e o meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Leade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: com estes chifres você ferirá os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo:
ataca Ramote de Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. A sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor, direi o que o meu Deus me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues nas suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vai e faça isso. Assim, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu-lhe um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se refugiando de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Peguem Micaías e enviem-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que estou dizendo, todos vocês, acrescentou. A morte de Acabe em Ramote de Gileade. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usas tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos comandantes dos seus carros de guerra: Não lutem contra ninguém, nem soldado nem oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e me tire do combate, fui ferido. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra até a tarde. Então, ao pôr do sol, ele morreu. Romanos 9, versículos 25 ao 33. Como ele diz em Oséias: Chamarei meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: Embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como disse anteriormente Isaías: Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios
que não buscavam justiça, a justiça que vem da fé a obtiveram. Israel, porém, que buscava a lei, que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10, versículos 1 ao 13. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 20, versículos 1 ao 9. Que o Senhor lhe responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Do santuário lhe envie auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembrem-se, ele, de todas as suas ofertas, e aceite os seus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhe responderá, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Ó Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Provérbios 20, versículos 2 e 3. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Honroso é para o homem abster-se da contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!